Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta com o livro de Tiago, cena 3, capítulo 1, de 13 a 17, para vermos o que nós podemos aprender olhando para os personagens. Sem mais delongas, vamos aqui para a nossa tela. Já está aqui, né? Já fizemos o exercício de classificação, já descobrimos o tema e os personagens. Agora nós vamos para a descoberta das verdades iniciais. Como é que a gente faz isso? É algo novo? Não, verdades iniciais é só a gente trazer para cá o que a gente já viu. O que a gente já viu? Quem são os personagens? Então tá aqui, ó, cena 3, primeiro personagem. Quem é? A igreja. Tá aqui, eu já trouxe ele para cá. Ó. Quantas vezes a igreja aparece? 7 vezes. Já adiantei também naquele esqueleto que eu possibilitei que vocês pegassem, para quem usa o Microsoft Word, para quem usa o editor de texto, maravilha. Já trouxe para cá todos os textos em que ele aparece. Já está tudo aqui, tá certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, primeira verdade, eu vou fazer as verdades. Primeira verdade. A verdade é aquilo que o texto diz sobre o personagem, em todos os versos que ele apareceu. Então, primeira verdade, a igreja. Texto. Que texto? E o texto onde aparece, que é o verso 13, que está aqui, ó. Então, eu vou pegar o verso 13, vou copiar ele e vou trazer o verso 13 para cá. Pronto, trouxe o verso 13 para cá. A igreja. Agora eu vou substituir o personagem pela igreja, né? A igreja, ao ser tentada, não devia dizer: sou tentada por Deus. Você deve estar estranhando porque a igreja não pode ser tentada, mas não tem como falar assim, ó. Tem, mas eu não quero falar assim, ó. Os irmãos da igreja. Ah, eu poderia, pessoal, vou fazer isso. Ó, em vez de deixar a igreja, eu vou colocar os irmãos. Os irmãos. Vai ficar mais os irmãos, vai ficar mais compreensível, né? Maravilha. Então é só vir aqui, trocar os irmãos. Pronto. Isso aqui eu vou copiar, porque daqui a pouco eu vou usar de novo. Os irmãos, ao serem tentados, não deviam dizer, somos tentados por Deus, ponto e vírgula, porque Deus não podia ser tentado pelo mal e ele mesmo, aos irmãos, não tentava. Aos irmãos não tentava. Pronto. Isso aqui é a Bíblia. Eu só adaptei para o personagem. Os irmãos, ao serem tentados, não deviam dizer: somos tentados por Deus. Porque Deus não podia ser tentado pelo mal e ele mesmo, aos irmãos, não tentava. Isso é a verdade, é no passado. Verdade é sempre no passado. A verdade é aquilo que o escritor original disse a respeito do personagem. E o que o escritor original disse a respeito do personagem neste caso aqui? Que os irmãos, ao serem tentados, não podiam dizer somos tentados por Deus, porque Deus não podia ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tentava. Essa é a verdade. E a lição para as nossas vidas. Vou trazer para cá, ó, primeira lição. Eu e você aprendemos que nós, porque agora não é mais os irmãos, somos nós, ao sermos tentados, não podemos dizer estamos sendo tentados por Deus. Ponto e vírgula. Porque Deus
não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta os seus filhos. Deus não faz isso. A gente precisa ter absoluta consciência de que Deus não faz isso. Aqui está a lição preciosa desse texto para as nossas vidas. Eu e você aprendemos que nós, ao sermos tentados, não podemos dizer que estamos sendo tentados por Deus. Ao ser provado, eu sou provado por Deus. Mas a provação tem como objetivo produzir em mim perseverança, firmeza, continuidade. A provação tem o objetivo de me conduzir para a vida eterna. A tentação tem o objetivo de me tirar do caminho. São coisas diferentes. Por isso que eu não posso dizer eu estou sendo tentado por Deus. Eu não posso dizer que o que eu faço como produto da minha tentação é algo divino, é algo de Deus. De forma nenhuma. Tiago está combatendo isso aqui veementemente. Glória a Deus por esse combate, Tiago. Vamos para a segunda verdade e segunda lição, consequentemente, então, do personagem, que é os irmãos, né? Agora aqui, ó, eu vou colocar os irmãos e vou fazer isso aqui também. Pronto. O texto, né? Ele aparece aqui no verso 14. Vou copiar. Vou colar ele aqui. Pronto. Os irmãos, quando eram tentados, cada um era tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atraía e seduzia. Verso 14. Terminamos a verdade. A verdade é o texto, pessoal. A verdade não tem muito o que fazer. É o texto. Quanto mais próximo do texto, melhor. Às vezes não dá. Às vezes a gente tem que ajustar um pouquinho. Mas sempre dá. Eu e você aprendemos que nós, quando somos tentados por nossa própria cobiça. E esta... Não, vou mudar. Quando ela nos atrai e nos seduz. Pronto. Está aqui a lição do texto para as nossas vidas. Eu e você aprendemos que nós, quando somos tentados por nossa própria cobiça. São os desejos do nosso coração. É o nosso olhar cobiçoso, é o nosso olhar pecaminoso, que deseja aquilo que não nos pertence, que deseja, às vezes, o que é do outro, a casa do outro. Tem até um mandamento para combater isso, para combater esse pecado específico, que é o pecado da cobiça, que é o pecado de desejar o que não é nosso. Então, o que eu e você aprendemos aqui é que o que nos faz pecar não é Deus. O que nos tenta não é Deus. Somos nós mesmos com desejos que não deveríamos ter em relação ao que não nos pertence. Então, quando eu sinto desejo e fico desejando o que é do outro, e começo a querer isso demais,
a tentação vem e aí eu vou pecar para ter o que eu não devia ter, o que eu não posso ter, talvez até no momento. Tá aí, segunda lição prontinha. Vamos para a terceira lição agora, terceira e última, terceira verdade, terceira lição. Texto, verso 16. Você deve ter notado que os outros textos não estão aqui, né? Por exemplo, do 14 a gente foi por 16. Por quê? Porque o personagem não aparece nos outros versos. Se o personagem não aparece, não tem motivo para ele ficar lá, para a gente fazer verdade em cima de onde ele não aparece, né? Os irmãos não deviam se enganar. Não deviam se enganar. Meus irmãos, não vos enganeis. Deixa eu ver o 17 aqui. Pois, segundo o seu querer, não vos enganeis, meus amados irmãos. Tá? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Os irmãos, vou alterar um pouquinho. E amados, os irmãos e amados, não deviam se enganar. Posso apagar isso aqui? Qual é a lição que eu aprendo? Eu poderia juntar esse aqui à parte de cima ou eu posso deixar sozinho, tá? Vamos tentar. Eu e você aprendemos que nós não devemos nos enganar neste quesito. A gente não deve errar em quesito nenhum, mas se existe um quesito em que eu não posso errar é nesse. Atribuir a Deus as minhas tentações, jogar a culpa que é minha, porque eu cobicei, eu desejei o que era do outro, eu desejei o que eu não devia desejar para aquele momento, eu desejei ter o que eu não podia ter naquele momento ou o que eu não tinha, e desejando o que eu não tinha, fui atrás, usei de meios escusos, quebrei a aprovação, desisti da minha aprovação para, através de meios clandestinos, atalhos, alcançar algo que não era para mim naquele momento, ou que não era para mim, certo? Podia não ser para mim ou não ser para mim naquele momento. Então, não se enganem nesse aspecto. Os seus erros, culpa sua. Pronto, terminamos. Vamos para a conclusão, né? Terminamos a análise, apenas 3 lições, maravilhoso, né? Curto. E agora vamos para a conclusão. Como é que a gente faz a conclusão? Nesse método, a gente sempre vai usar o que a gente tem, o que a gente já fez, o que a gente trabalhou. Então, vamos copiar todas as lições que nós fizemos, certo? Aqui eu vou botar um ponto, porque a gente terminou, né? Copiei todas as lições, agora eu vou colar todas elas aqui. Pronto. Colei todas elas, só vou mudar o estilo, né? Porque eu não quero mais esse estilo. Pronto. Vou apagar o eu e você, vou deixar a partir do nós. Tá vendo? Vou deixar aqui, ó, a partir do nós. Vou fazer a mesma coisa aqui no outro. Porque agora eu não preciso mais do nós. Eu estou na conclusão. Eu daqui a pouco preciso resumir o que eu estou fazendo. E já estou começando o resumo. Aqui eu preciso deixar no mesmo estilo, né? Pronto. Aqui eu vou subir. Agora eu vou achar o meu tema, tá aqui, ó. Cena 3, título 1. Vou achar o meu tema a partir disso aqui, ó. Eu vou pegar esse estilo aqui, porque esse estilo só tá aqui para mim copiar ele, tá? Beleza. Nós, ao sermos tentados, não podemos dizer que estamos sendo tentados por Deus. A essência do que está sendo dito está aqui. Pronto, só isso. Nós, quando somos tentados por nossa própria cobiça. Pronto, está aqui a essência.
Nós não devemos nos enganar neste quesito. Está aqui a essência. Qual seria o nosso tema, então? Olhar de novo, não podemos, ao ser tentado, não podemos, nós ao ser tentados, não podemos dizer, nós não somos tentados por Deus, nós somos tentados pela nossa cobiça e não podemos errar nesse quesito. Posso colocar 3 lições importantíssimas sobre as nossas tentações. Pode ser assim o tema, a gente pode melhorar esse tema, tá, pessoal? Mas vamos ficar com esse. 3 lições importantíssimas sobre as nossas tentações. Vou colar aqui embaixo, né? Por quê? Porque agora eu vou fazer o resumo da lição. Deixa eu dar uma pausa aqui, voltar até aqui de câmera. Pessoal, é o seguinte. Para quem está aprendendo essa metodologia só para desfrutar melhor das Escrituras, só para aprender as Escrituras sabe, e beber aquilo que a gente aprende com ela, ouvir Deus falando profundamente aos nossos corações, você pode parar na conclusão. Olha só, aqui você já tem tudo o que você precisa até aqui você já bebeu o que Deus tinha para te dizer, certo? Você quer avançar um pouco mais? Aliás, você quer avançar um pouco mais? Então você pode ir para o resumo das lições. Como é que faz o resumo das lições? Bom, você pega tudo que você já fez, certo? E coloca aqui embaixo e vamos ajustar. A gente já tem o título, né? Então, 3 lições importantíssimas sobre as nossas tentações. Primeira. Não diga que Deus é o seu tentador. Não diga que Deus é o seu tentador. Primeira lição importantíssima, não diga que Deus é o seu tentador. Segunda, assuma que você é o seu próprio tentador. Por quê? Porque a nossa cobiça, assuma que você é. A nossa cobiça é o que nos faz errar, não é Deus, certo? São os nossos desejos. Eu quero ter, e aí para ter eu tenho que fazer alguma coisa que não devia fazer. E por último, não se engane neste quesito. Não se engane. Não se engane neste quesito. Pronto, 3 lições importantíssimas sobre as nossas tentações. Ok, pessoal? Terminamos a análise aqui do nosso primeiro personagem. Vamos parar e a gente volta com a análise do segundo personagem. Aliás, para Tiago, você vai receber a análise do segundo personagem e do terceiro em e-book. A gente não faz um vídeo com essas análises. A não ser que alguém peça. Se você quiser que eu faço também uma análise com esse personagem. Ok? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo. E a gente se vê na próxima cena. Até mais.